Olá, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio da nossa segunda temporada do podcast Hora a Mais com Lourdes Strozziati. Eu sou o Cláudio, diretor desse podcast. Mas você deve estar se perguntando aí de casa, cadê a Lourdes? Espera só um pouquinho que você já vai descobrir. E a nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial. Acho que não só para mim, mas para todo mundo aqui. Ela é advogada, formada pela Unigran e possui pós-graduação em Direito pela UFGD. Acho que vocês já sabem de qual eu estou falando. Eu estou falando da minha chefe, da minha amiga e a dona deste canal, Maria de Lourdes Strozziati. E a minha vida, assim, de infância, brinquei pouco, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. E você me perguntou o que isso me fez para me tornar como sou hoje, de ver assim, quando você quer uma coisa, você tem que ir em busca. Essa parte eu gosto muito de lembrar, porque você arrumava os alunos, pagava por cabeça. Quanto mais, eu não falava pessoas, falava por cabeça. Olha que coisa estranha, né? Mas era assim. Mas, naquela época, como eu disse lá no início, de família humilde, pobre, não adianta a gente ficar falando, sem recurso mesmo, eu não pude fazer esse curso. Os princípios que eu trouxe lá desde o berço da minha mãe, do meu pai, depois o que foi agregando no banco das escolas, das universidades, me completando inteiro para eu poder enxergar o outro como um todo. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio da nossa segunda temporada do podcast Hora a Mais com Lourdes Strozziati. Eu sou o Cláudio, diretor desse podcast. Mas você deve estar se perguntando aí de casa, cadê a Lourdes? Espera só um pouquinho que você já vai descobrir. Bom, e se a gente hoje está aqui, nós estamos graças ao nosso patrocinador oficial, Móveis Plaza. Lá você encontra de tudo para a sua casa, eletrodomésticos, você deixar sua casa assim bem aconchegante. E toda semana também nós temos o nosso quadro de conversas, né? Onde nós temos trocas de ideia, momentos de conhecimento e que a gente tem certeza que também vai te inspirar. Tá na hora do Vozes de Sabedoria. E a nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial. Acho que não só para mim, mas para todo mundo aqui. Ela é advogada, formada pela Unigran e possui pós-graduação em Direito pela UFGD, a Universidade Federal da Grande Dourados. Além disso, ela também é mãe, pedagoga, formada pela Faculdade de Ciências, Letras e Educação de Presidente Prudente, teóloga pela Escola Teológica da Diocese de Dourados e palestrante. Também foi professora durante anos nas escolas aqui em Itaporã. E tem uma história de vida totalmente impressionante. E olha só, isso daqui é só um resumo do currículo dela. E se for para ficar falando de tudo que ela fez e faz até hoje, a gente fica até amanhã. Bom, acho que vocês já sabem de qual eu tô falando. Eu estou falando da minha chefe, da minha amiga e a dona deste canal, Maria de Lourdes Strozziati. Lourdes, seja muito bem-vinda ao seu canal. Nossa, a alegria é minha de estar aqui, tendo o meu diretor me entrevistando e também a alegria por ser o nosso primeiro programa da nossa segunda temporada. Então, isso é um motivo de muita alegria. Ai, que bom, fico muito feliz. Bom, Lourdes, como você já sabe, a gente sempre costuma dar um presente, um mimo assim para os nossos convidados. E dessa vez é você. E o seu presente está aí na sua frente. Opa, então dessa vez, olha, o meu diretor está bem aplicado, ele me orienta e hoje ele está passando essa caneca maravilhosa, né, com o logo aqui Hora Mais e
também aqui Vozes de Sabedoria. Muito obrigada, meu diretor. Pois é, pessoal, essa caneca ela é um presente, tá? Da Up Canecas lá em Dourados. A Up Canecas ela é fabricante, né, de canecas e produtos personalizados. Então lá se faz personalizações em produtos de cerâmica, vidros e acrílicos. A Up Canecas hoje ela fica localizada em cima da loja A Musical, lá no centro de Dourados. Bom, depois de tudo isso, agora chegou a hora da nossa entrevista. Opa! A gente já viu, né, que você possui uma extensa formação, uma formação muito longa e uma vida ativa, uma vida muito ativa na nossa sociedade aqui em Itaporã. Mas atrás de tudo isso, existe uma mulher que pouca gente conhece. Verdade. E eu acho que os seus seguidores querem muito conhecer. Quem que é a Maria de Lourdes antes de tudo isso falado? Como que foi a sua infância? É interessante, eu quero começar pelo meu nome, porque muitos me conhecem por por Lourdes Struziati. Mas meu nome completo é Maria de Lourdes Struziati Rodrigues. Rodrigues do esposo. Antigamente era obrigada a colocar. E quem foi a Lourdes Struziati? Uma criança feliz. Sou filha de Domingos Struziati e Francisca Pedroso Struziati, última dos 7 irmãos. E uma vida humilde. Quando nasci, ainda meu pai tinha um sítio, morava num sítio. Há um detalhe, eu nasci em Piraporã, que é distrito aqui de Itaporã, Mato Grosso, minha terra natal, Piraporã. Meu pai tinha sítio ali. E depois também vendeu, aí já viemos para Itaporã e aqui permaneci a minha vida toda. E a minha vida, assim, de infância, brinquei pouco, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu, com 9 anos de idade, eu já fui trabalhar como empregada doméstica. Lembro dos meus patrões, né? A mulher com quem trabalhei já é falecida, Dona Eni. O esposo ainda é vivo, Milton, que se chama. E tinha um filho, depois teve outro, mas na minha época era um menino chamado Zenildo. Nunca mais o encontrei. Então, minha infância foi, falar bem a verdade, Cláudio, foi trabalhando. Trabalhando a partir dos 9, nunca mais parei. Entendi. É interessante que você entrou nesse tópico de você começar a trabalhar com 9 anos, porque já era a próxima pergunta. E você já esclareceu que você começou a trabalhar com 9 anos. Mas assim, como que você enxerga esse processo de ter trabalhado a partir dos 9 anos? Como que isso te edificou, te transformou na mulher que você é hoje? Como que isso influenciou? O trabalho, hoje, né, falar isso uma criança, né, de 9 anos trabalhando, nem seria. É exploração infantil. Sim, mas naquela época, não. E eu tinha muita vontade de ter as coisas. Como eu disse, numa família muito humilde, então eu me propus a trabalhar, minha mãe autorizou e eu já ganhava o meu dinheirinho, eu limpava a casa da dona Eni, que era para ela me ensinar a costurar. Mas nunca deu tempo, porque eu ia de manhã para a casa dessa senhora e eu estudava à tarde. E você me perguntou o que isso me fez para me tornar como sou hoje, de ver assim, quando você quer uma coisa, você tem que ir em busca. Então, eu sabia que eu queria, às vezes, um mimo, às vezes queria uma roupinha, e sabia que o pai e a mãe não tinham muitas condições. Uhum. Então, eu ia ganhar para eu ter essas coisas que eu queria. Uhum. E isso me faz até hoje, que quando você quer, você tem que correr atrás. Eu penso isso até hoje. Não precisa... eu quero isso, ficar colocando empecilhos. Não, você quer, desde que seja honesta, é que minha mãe e meu pai sempre me dizia, e trabalhar. Eu acho, tem uma frase que parece que é tão demodê, mas eu acho que é tão importante. Trabalhar edifica o homem. Eu acredito nisso. Uhum. Trabalhar edifica a pessoa. E quando eu falo de trabalho, seja ele qual for, do mais simples, porque a gente pensa o simples, mas ele é necessário. Eu sempre achei importante os trabalhos. Eu trabalhei dos 9 até os 12 anos na casa dessa família.
Dos 9, depois dos 12 em diante, eu trabalhei numa outra casa, foi por pouco tempo, e depois eu já fui trabalhar num consultório dentário que tem até hoje aqui em Itaporã, é um dentista, pai de uma das nossas convidadas do primeiro episódio, o pai da doutora Graziella, trabalhei com ele, doutor Douglas, e depois eu fui dar aula. E foi bom você ter falado sobre isso, Lourdes, porque a gente já vai entrar no segundo tópico, que é sobre a sua carreira como professora. A gente sabe que você foi uma professora concursada aqui na cidade, né? Sim. Mas me diz uma coisa assim. Quais foram os momentos que marcaram a sua trajetória como professora nas redes estaduais e municipais? E o que você ainda tira de ensinamento, o que vive dentro de você dessa época? Olha, começando na área da educação, hoje já não tem mais. E tinha como eu diria, era um projeto que chamava-se Mobral. Uhum. Mobral era o ensino para as pessoas já idosas, não só idosas, mas assim, já maiores de idade que não tiveram oportunidade. E interessante, essa parte eu gosto muito de lembrar, porque você arrumava os alunos, pagava por cabeça. Quanto mais, eu não falava pessoas, falava por cabeça. Olha que coisa estranha, né? Mas era assim. Quanto mais você arrumava, mais você ganhava. E eu arrumei 40 pessoas. Eu tinha esses alunos na escola Antônio João. Tem 2 fatos que eu recordo, que eu levo para a vida, o quanto é importante a questão da educação. Nesse Mobral, me lembra 2 alunas. Não lembro o nome bem agora, mas ela tinha uma feirinha, bem simples, e ela tinha uma banca. E ela falou assim: olha, eu vim aqui estudar porque quando chega a comprar lá na minha banca, mandioca, abóbora, essas coisas, que é 1 quilo exato, eu sei cobrar. 1 quilo, tanto, 2, 3. Mas se der, por exemplo, 1,3 kg, por exemplo, eu não sei fazer a conta. Então eu vim para estudar, para aprender isso. Por que eu lembro disso? Ela veio, fez o curso, aprendeu, e dela mudou para Mato Grosso, que hoje é Mato Grosso Sul e Mato Grosso, ela mudou para Mato Grosso naquela época, e depois ela mandou uma carta agradecendo que, a partir dali, ela aprendeu, ela cresceu e ela tinha um mini mercado, que ela falava, mas eu falei assim, não é tão mini, porque ela falou que ela empregava 5 pessoas. Olha que importante. E isso marcou a minha vida. E uma outra dessa aí, Cláudio, que ela falou que ela vendia roupa. E ela não sabia o que era aquele negócio. Ela falou: a gente vai na loja, fala, se pagar à vista é tanto, se pagar depois, o que é juro, o que é porcentagem, o que é isso? Eu quero aprender isso. Aí eu fui ensinar, que era juros e porcentagem. E agora uma que eu não esqueço, eu falei 2, mas são 3 que eu não esqueço, Dona Palmira, era o nome dela. Ela queria aprender a ler para ler o folhetinho na missa. E aprendeu. Então, isso aí nessa minha carreira. Aí, saindo do Mobral, eu fui para a rede municipal. Trabalhei num distrito aqui de Itaporã, Mato Grosso do Sul, chamado Carumbé. E ali já era, no período que eu fui, isso com 17 anos e meio, para completar já os 18 anos. E a turma falou que eu não iria ficar lá, que eu já era, acho que a 3ª ou 4ª professora. Falou: tem 15 dias, você não consegue ficar mais, né? Era uma turma difícil. Difícil. Eu fiquei em Carumbé 5 anos e meio. Olha aí. E lá foi muito bom para o meu crescimento pessoal. Você perguntou o que traz hoje. Eu aprendi a conviver em comunidade. Porque lá, como tinha a escolinha, a professora fazia de tudo. Eu levava a fazer torneio. Dia das Mães, fazer a festa na escola, Dia dos Pais. Nós tínhamos uma horta comunitária. Tinha um grupo que é do estado, que chamava Empaer, que dava assistência para ter isso aí
Então, eu falo que lá eu aprendi muito. Eu cheguei com 17, saí de lá aos 21, eu voltei daí, eu fui diretora das escolas Ah, municipais. isso que eu já ia perguntar para você. Então, além de professor, você teve outras experiências na rede Sim, de educação. Não ficou só sim. na sala de aula. Não, não, não. Aí quando eu vim, aquela época não tinha escola igual tem hoje, eram as salinhas em várias partes do município e era uma só diretora. Aham. Aí a gente atendia todas aquelas escolas pela experiência que eu tive em Carumbé, lá, porque a afetividade com que os pais me tratavam e de uma certa forma eu retribuía. Finais de semana, às vezes eu ia para lá para fazer as festividades que tinha na comunidade. Então isso me ajudou como pessoa. Resumindo mais ainda, daí eu fui quando eu era leiga, né, ainda não tinha formado. Quando eu terminei o magistério, eu fiz um concurso para o estado e passei. Aí saí, tive que ir para mais um que era aqui do município, que era o bairro São Francisco. Fiquei 1 ano lá e daí já vim para a sede. Terminei a graduação, eu fiz outro concurso, eu passei. Aí eu já vim como orientadora educacional, que era o especialista em educação. Então eu vivenciei essas fases como professora, como especialista em educação, como coordenadora, como diretora. Essa foi a parte da educação e também sindicato, não sei, como educadora, fui presidente também de um sindicato dos professores por um Entendi, longo tempo. entendi, legal. Você falou uma coisa muito interessante sobre o processo de educação, né? Que você, pelo que eu entendi, você não dava apenas aulas, né? Não, Você fazia essa convivência em sociedade com as crianças. E muitos pais acham que as escolas devem educar os filhos, mas não é, né? A educação não, ela tem que vir de casa. A sim, escola, como eu enxergo, né? A educação, ela tem que ser, ela é o primeiro centro de convivência em sociedade que a criança tem, não é sim. verdade? Você tocando nesse assunto é muito interessante. Os pais, naquela época, eu acredito agora, eu vou falar lá do princípio, tinha o professor como autoridade. E que assim eu acredito que deva ser. Então, a palavra da professora, naquela época, era muito importante. Tanto é que, como era uma escola de zona rural, e a missa, o padre ia, e era tarde, a gente levava as crianças para ir. Eu ia Aham. junto para participar de todos os festejos que tinha ali. Sabe uma coisa que a gente fazia também que era normal, né, para aquela época? Era ter essa horta comunitária na escola. Era uma horta que os alunos faziam, nós fazíamos, mas não servia só para a escola, para a merenda escolar ali, né? Também para a comunidade, eles ajudavam Interessante. também, entendeu? E agora você falando da educação, a gente aproveita até que nós estamos falando, igual você falou, vou até me dirigir aqui a você que está nos acompanhando, porque hoje o que muitas vezes se confunde educação com escolarização. Escolarização é o que a escola vai dar. É a matemática, é o português, é as disciplinas. Educação vem de casa. Tem um termo que eu acredito é muito. Educação é de berço. Lá na escola a gente dá uma lapidada. E às vezes, por que dá conflito na escola? Porque muitas vezes a criança vai ouvir um não, vai ouvir um limite, vai atender coisa que ela não teve em casa. Então, você que está nos acompanhando, nunca confunda educação com escolarização. Muito bom. É um bom recado, assim, né, a se Aham. passar. Agora vamos pro tópico de direito, né? Opa, Porque a gente já falou que você trabalhava como professora, já falou que você também trabalhava como empregada doméstica, mas hoje você é advogada. Ou sim. melhor, doutora Lourdes, né? Nossa. Ah. Doutora Lourdes. E me fala, como que surgiu essa vontade de cursar direito? Ela sempre existiu assim dentro de você ou foi só um acontecimento? Não, era um sonho. Desde pequena, até muito sem entender o que era o direito, eu sonhava em ser advogada. Mas
naquela época, como eu disse lá no início, de família humilde, pobre. Não adianta a gente ficar falando, sem recurso mesmo. Eu não pude fazer esse curso. Era muito difícil. Eram as famílias mais abastadas que iam para esse curso. Aquilo estava adormecido dentro de mim. Aí, como eu terminei o ensino médio, que era o magistério, eu passei num concurso, eu fui ficando. Aí, a hora que eu terminei a graduação, eu fiz outro concurso, eu passei, fui ficando na educação. Aí eu fui para o sindicato como presidente. E lá você mexe com as legislações, com a vida tanto funcional como a parte de direito. Aí aflorou novamente aquele Entendi. sonho. Aí eu tive a oportunidade, como o período dava para eu estudar, foi quando eu voltei a estudar, realizar um sonho de infância. Hoje, aqui no nosso escritório, a responsabilidade é do meu filho Cássius, que é advogado também. Eu digo para ele, a mamãe já está aposentada. Você que está, eu sou aposentada como funcionária pública. Tem gente que diz assim, mas você se aposentou nova. Mas eu comecei muito nova. E naquele Exatamente. período podia registrar. Você quando então, graças a Deus, deu certo. Então, o direito era um sonho. Eu sou apaixonada pela advocacia, porque você fala em nome daquele que não pode falar, você anda por aquele que às vezes está fechado, você enxerga o direito daquele que muitas vezes nem sabe o que tem. Então, o direito, eu sou apaixonada por ele. É muito bom escutar isso. A gente vê, né, profissionais assim que gostam de fato do que faz, Sim, trabalha com muita alegria, né, com um gozo muito interessante assim no senhor. Dá pra você ver que a pessoa é alegre fazendo o que faz, né? sim, sim, E a gente sabe também que você é especialista em direitos humanos, né? sim, É exatamente direitos humanos. sim. E você fez a especialização pela UFGD. Sim, foi um período muito interessante quando eu fiz a especialização. Foi a primeira turma da Universidade Federal da Grande Dourados nessa área. Aham. E por estar iniciando, tive a oportunidade de conviver com diversos profissionais na área do direito, mas de vários ramos, né? Quem era criminalista, quem era previdenciarista, quem em todas as áreas dos campos que o direito dá. Então foi um ano rico. Até vale a pena ressaltar, quero me dirigir a você também que está aí. É que muitas vezes a pessoa pensa direitos humanos, vê esse profissional apenas na área criminal, mas não é. Os direitos humanos, ele atende em todas as áreas. Por exemplo, nós temos um olhar para a ecologia também. Nós temos um olhar para a família. Nós temos um olhar em todas as áreas que você pensar. Não é só pensar, lá vem a turma dos direitos humanos para o crime. Não, não. Direitos humanos, ele atinge todas as áreas, vê a pessoa num todo e não somente quem é especialista nessa área do crime. Exatamente. Para quem não sabe, eu sou internacionalista formado pela UFGD também, e hoje eu faço mestrado em Direito e Relações Internacionais. O nome, né, do meu programa de mestrado, ele se chama Mestrado em Fronteiras e Direitos Humanos. E a gente, de fato, a gente observa muito isso na prática, né? As pessoas às vezes confundem que direitos humanos é para defender bandido, por exemplo. E não é Exatamente. assim que Não, não funciona. é. Não é assim. Os direitos humanos, ele é o direito primário, né? É o direito fundamental da vida. Ele é Da inerte vida. ao ser humano. Não Sim, tem como a gente negar. Ele é um direito internacional que a gente fala, né? é verdade. Uma boa contribuição. E você que está nos seguindo, olha aí, você está aprendendo aí. Isso que é o nosso podcast. Olha mais com Exatamente. muita informação para você se inspirar e vir conosco e também dar seguimento. Exatamente. E assim, depois da sua especialização, Lourdes, tem duas perguntas. O que você enxerga que ela agregou na sua vida profissional? Mas, além da profissional, o que você enxerga que ela agregou na sua vida pessoal, no seu dia a dia?
Você fala os cursos que eu fiz, A a sua minha especialização. as minhas especializações? Isso. Sou especialista em curso superior, né, na área primária. O que que agrega? Hoje, ela me ensina a ter um olhar diferente. Quando eu olho um fato ou eu olho uma pessoa, eu não vejo só aquela ação de momento. Por exemplo, aconteceu algo desagradável que eu não consigo só olhar aquilo. Eu sempre olho o que está por trás daquilo lá. Você enxerga Em- os Os fatores, né? fatores, por que que aconteceu aquilo. E isso é muito bom. Sabe por que que eu penso, Cláudio? Porque faz com que nós nunca perdamos a essência de ser ser humano. Os princípios que eu trouxe lá desde o berço da minha mãe, do meu pai, depois o que foi agregando no banco das escolas, das universidades, me completando inteiro para eu poder enxergar o outro como um todo. Entendi, muito bom mesmo. Bom, e se você tá gostando desse bate-papo com a Lourdes, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo também com os seus amigos. E a gente também não pode deixar de agradecer aos nossos amigos patrocinadores desse canal, né? Que é a Móveis Plaza, a Ideal Materiais para Construção, a Farmácia Econômica, a R1 Modas aqui de Itaporã também e a Projeporã. Bom, agora vamos para um outro tópico muito interessante também sobre a sua vida que eu sei que acontece até hoje, né? Que é a questão do seu voluntariado e projetos sociais, né? Você demonstra um interesse assim muito profundo e um compromisso na área do voluntariado. Você já atuou em presídios, catequese, que também não deixa de ser um trabalho voluntário, né? Voluntário. E programas de rádio. Agora me fala, como que foi desenvolver cada um desses trabalhos que você passou, nesses trabalhos voluntários que você passou? Como foi desenvolver cada um deles? Porque cada um deles traz uma experiência diferente, né? Com certeza. Começando pela catequese. Quando eu comecei lá ou melhor, deixa eu falar um princípio que eu tenho. Isso eu carrego comigo. Se Deus, você, de repente, quem está nos acompanhando, tem suas crenças, né? Mas eu penso assim: se Deus te dá oportunidade para você ganhar o seu sustento, o seu trabalho, a gente não barganha com Deus, mas eu penso que nós temos um dever de cumprir o que o Filho de Deus nos falou, que ele veio para implantar o reino do Pai e isso nós temos que dar continuidade. Então, sempre foi assim. Eu estudei a parte da profissão, falei, eu preciso fazer teologia também. Então, eu preciso ser qualificada para eu poder dar o que é de melhor para construir o reino de Deus. Então, eu sempre pensei assim. Quando eu comecei a trabalhar em Carumbé, eu trabalhava o dia todo. A parte vespertina, eu entrava 12:30 para sair 4:30, 16:30. Das 16:30 até as 17h15, eu dava aula de catequese. Bom, aqui nessa comunidade eu estou ganhando meu dinheiro pelo trabalho que eu faço, mas o reino de Deus tem que ser implantado também. Sim. Então, a catequese. E isso sempre eu fiz. Sempre que eu me dediquei a um trabalho para eu ganhar, eu tenho que me dedicar a um outro trabalho para o reino. Aí eu comecei a catequese em Carumbé, fui catequista aqui em Itaporã. Aí eu ficava pensando nas escolas, vendo. E no ano de 2000, que tem a campanha da fraternidade, eu não me recordo bem o tema aqui agora, e a família, como vai, se não me engano, esse tema, mas ele me despertou para as pessoas que estavam no presídio. E quem até me convidou para aquela época é o Antonino Rebeck, que também tem um podcast, Sim. que ele fazia um trabalho como servidor público num presídio, e lá eu comecei. Aí eu comecei com os adultos, de cunho religioso também, todos os sábados. E outra coisa que eu quero falar para você, a gente nunca consegue fazer nada sozinho.
Eu sempre procurei agregar pessoas comigo para fazer um trabalho em conjunto. Aí nós montamos uma equipe aqui em Itaporã e fomos fazer esse trabalho num presídio, Lá em Dourados. lá em Dourados. Tá, durante 5 anos e meio, todos os sábados nós íamos. Aí eu fiquei olhando aqueles homens lá, tinha uma ala na época feminina. Eu falei, gente, eles já estão aqui. Nós tínhamos que também trabalhar antes de chegar até ali. Aí foi quando eu vi que tinha as UNEIs, UNEI feminina e UNEI masculina. Aí então foi um trabalho voluntário também nessas duas instituições. E a rádio? Por que eu fui parar na rádio? Quando eu comecei a estudar o direito que eu já fiz na fase adulta, aí eu não tinha tempo para dar aula de catequese. Falei, eu não posso ficar sem ter um trabalho de cunho religioso. Até porque também fazer um curso de direito Muito. exige muito da pessoa, né? Aí o que eu fiz? Apareceu a rádio, Rádio Coração. Sabe que horas que era o primeiro programa eu fazia junto com a Valdete? Esse programa de rádio era da meia-noite às 2h da madrugada. Olha aí. Ele se chamava Resgate. E posso contar um fato desse? Pode. Posso? Claro. Eu lembro-me uma vez saindo de casa, meia-noite, né, um pouquinho antes, muita chuva, frio, muito frio. E meu esposo falou assim, mulher de Deus, meu amor, quem em sã consciência vai estar acordado a hora dessa? E eu respondi para ele uma coisa que veio no meu coração. Falei, meu amor, olha, se tiver uma pessoa com o rádio ligado e se o que nós vamos proclamar da palavra da Sagrada Escritura servir para essa pessoa, meu trabalho já foi feito. E fui. Sabe o que aconteceu, Cláudio? Lá, esse programa, o ouvinte falava ao vivo conosco, comigo e com Valdete Leitão. Como se fosse por ligação, é isso? Era uma ligação. Ligava, o menino atendia, passava para nós e ia para o ar. Uhum. Aí aquela pessoa, um homem, um rapaz, nunca conheci, falou com a pessoa que queria falar comigo, mas não queria falar no ar, mas queria falar comigo. Aí colocou a música e eu fui atender o telefone. Sabe o que ele me falou? Ele disse assim, olha, agora há pouco eu estava em cima de uma cadeira com uma corda no pescoço. Aí ele me falando assim, quando ele foi pular, que ele sentiu no coração dele, liga o rádio. Ele falou, eu quero morrer. Ele disse que tentou pular da cadeira de novo no coração muito forte. Liga o rádio. E ele me contando, eu tirei a corda do pescoço, eu desci da cadeira e liguei o rádio. A senhora estava proclamando a palavra e pelaquela palavra salvou uma vida. Olha que bonito. E quando eu cheguei em casa, eu falei isso para o meu esposo, ele disse assim para mim, nunca esqueça, não escuta o que eu falo não, quando tem seu projeto de Deus, vai fazer. Então, essa parte, voltando para essa questão que você fala, o trabalho voluntário é uma gratidão pela oportunidade que Deus me dá, pela questão da saúde, pela questão financeira de hoje ter um salário que me proporciona até essa, eu diria assim, essa vontade de poder fazer, né? Sim. E acreditar que se eu fizer, que seja uma gotinha e melhorar a sociedade aonde eu vivo e aonde atinge, isso me alegra. Eu acredito que também Deus fica muito feliz. Interessante. Estava pensando aqui, eu ia perguntar para você sobre o porquê que era o nome Resgate no programa, mas aí você começou a contar essa história e já me veio assim na cabeça. Olha que interessante. Resgate. Você resgatou a vida desse jovem. Sim. Através do seu programa. E era resgate nesse intuito. E pelo fato de ser a madrugada, né? Os ouvintes, a maioria eram homens, sabe, assim, às vezes um guarda noturno, um que está com insônia, isso que você falou, tinha muitas pessoas que diziam assim, você me faz companhia.
E se for falar de milagres, assim, que aconteceu naquele período, é maravilhoso. E sempre eu digo, é bom servir. E eu acredito no trabalho voluntário. Porque sempre, como eu disse agora há pouco, não é barganhar com Deus, mas o retorno vem para você pessoalmente, para sua família, para a sociedade. Eu acredito muito nisso. Aham. Muito bom mesmo. Bom, já né, nesse meio de conversa sobre trabalho voluntariado, em questão com religião, a gente sabe que além de você ser uma católica praticante, né, na fé, Sim, você também é teóloga, sim, né? Teóloga de formação ainda, sim, teóloga de formação mesmo. sim. Como que isso surgiu? Porque a gente sabe que teologia não é um curso muito comum das pessoas cursarem. Até poucas universidades oferecem. Na Aham. realidade, a maior parte que oferece é a questão da igreja mesmo que oferece, né? É, Os seminários que oferecem. sim. Como que surgiu essa vontade de fazer teologia? Aqui na nossa diocese, a igreja começou a dar essa formação até pensando nos catequistas e as pessoas que tinham interesse. Como eu já atuava, diria assim, leigamente, como muitos fazem, né, que é de fé, aí apareceu. Eu sempre pensei, bom, então se eu estou estudando, especializando para o meu trabalho, né, secular, por que não também na a teologia? E foi muito bom e serviu muito para mim no curso de direito também. Aham. E hoje dentro do trabalho também. Então foi por aí que eu fiz e foi muito bom. E você que está nos acompanhando, qualquer um, vale a pena procurar, fazer, serve para a vida, a gente vai conhecer a palavra, serve em todas as áreas, em todos os sentidos, e também me ajuda como palestrante também. Legal, muito interessante. A gente sabe também que outra coisa que é muito pautada na fé não é, né, só a questão do seu dia a dia, mas é o seu casamento, verdade? Seu casamento, pelo menos eu enxergo assim, que é muito a fé como pilar, né? Sim. E como me explica, como que essa fé ela ajuda no seu casamento? Olha, boa pergunta. O início do meu casamento, ele foi um pouco tumultuado. Eu até, você que está nos acompanhando, eu dei um testemunho, que dentro do Hora Mais tem o quadro Café que Liberta. Eu já dei meu testemunho lá. O casamento para mim, eu digo assim, e é. Quando você está junto com uma pessoa sem ter o casamento, é uma união dissolúvel, né? Ali, você que nem o civil, você vai, hoje tem divórcio, tem tudo. Agora, quando você casa na igreja, aí não é mais só união, se torna um sacramento, um sinal indelével. Se ele realizado com todos os ritos necessários e de boa vontade das duas partes, é por isso que se pergunta, então ele se torna um sacramento. E dentro desse sacramento, eu tinha dentro de mim, é um sinal indelével e eu não quero terminar com ele. E no começo, quando eu disse foi tumultuado, porque com 40 dias eu levei um tiro. E dentro disso aí tem a marquinha, não sei, acho que é por aqui. Bem aí, Vem aqui, bem né? aí. Aqui é você que está me acompanhando, né? Ela entrou aqui, atravessou aqui, não tem esse lado do pulmão. Mas ali foi uma prova de fogo para mim, eu falo. Porque aí abalou a situação financeira, né? A gente gastou tudo que tinha, o que não tinha também. Mas sempre dentro de mim. Mas eu falo que foi uma prova de amor. É até bom falar para você, não foi meu marido que atirou, foi um incidente. A bala não era para mim, nem para o meu marido, mas ia pegar no meu marido. Eu entrei na frente, né? Aí nós passamos tudo isso aí. E eu acredito que o casamento, quando bem vivido, quando eu digo bem vivido também, não estou falando que é um mar de rosas, Com que não tem certeza. altos e baixos, mas quando tem a compreensão, quando tem o companheirismo, é um sacramento que deve ser indivisível, indissolúvel.
Aí alguém poderia perguntar, até vou aproveitar aqui, às vezes você fala, mas às vezes tem aquele que tem a anulação, que a igreja anula o casamento. Não, a igreja ela não anula o casamento, ela dá uma declaração de nulidade. O que é isso? Por exemplo, eu com meu esposo, vamos supor, pega um casal de jovens, às vezes engravida, um exemplo, a menina engravida e a família, não, tem que consertar, vai ter que casar. Às vezes aquele jovem nem queria casar, ou um deles não queria casar. Chega no futuro, não dá certo. Esse um das partes não queria se casar, esse casamento nunca aconteceu. Então, tem todo um processo, igual um processo judiciário no direito canônico, todas as legislações. Aí, quando vê, foi um casamento que não aconteceu. Lourdes, mas tem foto, tem vestido de noiva. Sim, vai ter foto, vai ter vestido de noiva, tudo, mas ele não aconteceu. Quando tem toda essa prova, a igreja dá uma certidão, né? Faz uma declaração de nulidade, mas ela não anula um casamento realizado totalmente, porque é um sacramento e é indeleble. Entendi. E além, assim, do seu casamento, a gente vê que você é uma pessoa muito espiritualizada, assim, né? A fé tá presente em todas as suas coisas que você faz, no seu dia a dia, no seu trabalho. Quando a gente tá aqui gravando, a gente, né? Porque o gravar não é só isso daqui que vocês estão vendo. É o processo de preparação de roteiro, arrumar aqui o nosso cenário, tudo que a gente faz, até a nossa comida que a gente come. Tudo que a gente faz, a Lourdes faz questão de fazer uma oração antes. Tudo, pra tudo. Como que você enxerga essa sua participação com fé no seu dia a dia? Como que você vê que isso ajuda no seu dia a dia? Boa pergunta. O que eu penso, o meu modelo de vida, o meu parâmetro é o próprio Filho de Deus, Jesus. Se você pegar a Sagrada Escritura, todos os momentos decisivos que ele tinha que ver, ele se retirava e orava. Tanto é a última vez que ele sabia que ia passar o suplício da cruz, ele chamou os 3 melhores amigos, subiu o monte para orar. Clamou ao Pai, se fosse possível, afastasse aquele cálice, mas se não que cumprisse. Então eu penso assim, Cláudio, sabe? Quando você coloca as coisas nas mãos de Deus, ela vai fluir, vai ter a bênção dele. E daí tira toda a nossa autossuficiência. Porque eu falo, eu sou dependente de Deus. Santo Agostinho dizia assim, faça tudo como se dependesse só de você, mas entrega tudo como se dependesse só de Deus. Quando eu estou dizendo isso, eu não estou falando que nós não temos que fazer a nossa parte, mas a dependência dele. Por isso que eu oro. E você falando, você é meu diretor, e você que está me seguindo, tem mais um ali, o Cássio está ali do outro lado. Hoje ele tá no meu. No seu lugar. Tá no meu lugar. Aí, por que a gente faz assim? Quando eu oro, eu levanto, eu tenho uma rotina. Eu levanto 5 da manhã, das 5 às 6, até 10 para as 6, eu gosto de fazer minhas orações, eu gosto de meditar a palavra, eu gosto de entregar tudo, e aí eu vou fazer a minha outra. Aí agora, minha nutrição falou que eu tinha que fazer o pilates, estou fazendo pilates, estou agora fazendo a musculação, essas coisas assim, mas primeiro eu entrego o dia a Deus. E vamos supor que vamos supor que nós planejássemos alguma coisa e não deu certo aquele dia, porque não ia ser o melhor, porque ele deveria passar a fazer. Por isso que então eu oro por todos aqueles que estão à volta, e eu tenho um ritual, sempre eu falo para os meus afilhados, eu tenho bastante afilhados, eu digo, vocês nas minhas orações, das 5 da manhã até as 6, vocês estão. Assim como você, Cássio, Maico, que está aqui também, que é o idealizador desse programa, desse podcast, assim eu oro por vocês. Que bom, fico muito feliz com isso daí. Bom, foi uma conversa muito interessante, muito, muito interessante. Acho que todo mundo de casa também gostou muito, mas está chegando ao fim. Né? Tá tão bom. Isso que vocês viram que a gente não conseguiu falar nem tudo,
que a Lourdes fez e faz Ah, até hoje. Acho que isso é um gancho para próximos episódios, né? opa! Então, Lourdes, depois da gente conhecer, né, um pouquinho mais de quem é a Lourdes de verdade, né, por trás de tudo isso, conhecer a sua história, agora é o momento de você deixar uma mensagem sua para seus seguidores que te acompanham. Que bom. Antes da mensagem, eu queria falar para você, Cláudio, como né, que surgiu o nosso podcast, é a nossa finalidade. Como tem esse trabalho que eu fiz voluntariado, trabalho também remunerado, é, como que a gente poderia expandir isso para mais pessoas, Aham. né? Aí foi quando deu essa ideia, né? A gente viu já ali com o Cássio, com o Maicon, depois já você, o Cássius, meu filho, meu esposo. Aí eu pensei assim, se um dia foi tão bom para mim ver o modelo de vida de um de outro, por que não expandir? E nada melhor de expandir do que um podcast, né? E a mensagem, então, que eu trago para você hoje que está nos acompanhando, como é o início do nosso primeiro programa da segunda temporada, é trazer para você que está nos acompanhando informação, exemplo de vida. Cada profissional que nós já trouxemos na primeira temporada e cada profissional que nós vamos ter na segunda temporada é para que você olhe aquele profissional e possa dizer, ó, se ele conseguiu, eu também posso. Eu lembro-me aqui, posso falar de uma aqui, Pode. Cláudio? Oh, Do primeiro, né? Não vou lembrar de todos, mas alguns assim. Da Janeine foi minha aluna de catequese. Hoje ela tem um podcast com conteúdo saudável, né? Veio a Andréia, né, portadora de uma enfermidade que ela é celíaca, uma menina que viaja o mundo, poderia talvez ficar num cantinho, né? Ver a mãe, né, a Janimara, que a mãe passou por todo aquele problema, deu exemplo de vida. Vamos pegar a Marilene, né, com problema de visão, de implante, faz um trabalho maravilhoso. Velho Olegário, né, que é o Edinaldo. Gente, da época para fazer uma cirurgia, Cláudio, que era da perna, foi ficar internado quase 2 anos, nunca tinha como quase que nem uma FEBEM, não tinha nada a ver, né? Aquilo lá. Doutor Alan Long, né, que é um cardiologista, Valdete, com a sua especialidade. As meninas, vamos falar as meninas da Goiaba, né? A Marlúcia e a Maria, né? Ali, que veio lá junto, ali a gente trabalhou até junto, ali hoje são empreendedoras a nível internacional. Agora, tempos atrás, teve no Peru, né, na capital de Lima, o Rony, né, de catador de latinha, né, hoje um grande empresário. Vamos pegar o nosso vice-prefeito, né, o o Edilson. Edilson, né, que ali começou lá, menino, um escritório, hoje, né, tem empresa, e é vice-prefeito hoje, lembrar de tanto doutor que é neurologista, o oncologista, e assim tantos outros que nós já trouxemos aqui, para que você olhe e diga assim: se eles conseguiram, eu também posso conseguir. É isso que eu quero falar para você. Não pense, eu vim lá, não tinha dinheiro, mas eu tinha uma grande vontade. E quero dizer para você, a educação. Estou falando educação, aqui é de berço que você vai ter, que são os princípios que seus pais vão te dar, e também aquela que você vai adquirir nos bancos das escolas, das universidades. Porque quando você tem educação, você tem informação. Se você tem informação, você sabe quais são os seus deveres e aí você busca os seus direitos. Pense nisso e venha sempre conosco. Bom, Lourdes, eu quero agradecer pela sua entrevista maravilhosa, né, que você deu pra gente, esse pedacinho da sua vida, né, que você compartilhou aqui com a gente. Eu tenho certeza que, assim como as outras histórias, ele já vai um gancho pra você. Se você não assistiu nossa temporada passada,
vai e maratona nossa temporada passada, para você também se inspirar nas outras histórias de vida. Bem, eu tenho certeza que, como nas anteriores, o pessoal também vai se inspirar muito e muito na sua. Bom, agradeço a vocês pela audiência até agora. Para vocês também se inscreverem no nosso canal, compartilharem nosso vídeo, deixe o like aqui embaixo também, comentem, sigam a gente em todas as nossas redes sociais. E queremos agradecer também ao nosso patrocinador oficial, que é a Móveis Plaza. E eu me despeço aqui de vocês. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ei, gostou desse episódio? Então se inscreva no canal e dê uma espiadinha no que vem por aí. O nosso convidado, eu até anotei aqui que diz assim, ó, é um convidado que vive o movimento não apenas no corpo, mas na mente e no coração. Minha mãe sempre me incentivou, meus pais de maneira geral, mas minha mãe pegava bastante no pé, incentivava a estudar, ajudava a fazer tarefa, cobrava, passava tarefa extra em casa, isso daí me ajudou muito, né? Então, a minha história com a educação física, né, ela é bem antiga. Eu sempre gostei da prática, né, da musculação de maneira geral, mas não tinha o mínimo de conhecimento pela questão da saúde, pela questão da qualidade de vida, pela, né, toda a parte fisiológica que esse exercício ia proporcionar. Pensava somente ali na questão estética ali, a princípio. Olha, eu nunca tive assim um atleta que me inspirou, uma pessoa, né, em específico. Mas assim, tem alguns profissionais que eu acompanhava o trabalho deles, né, alguns que são hoje, né, referências no Brasil aí como profissionais, professores, né. O pessoal acha que a musculação ela é lesiva, Sim. que é prejudicial, que para uma criança, para um adolescente vai limitar o crescimento, que a musculação você só vai obter resultados se utilizar, né, de esteroides, se utilizar de alguns outros recursos, né, que podem até prejudicar a saúde. Hora Mais com Lourdes Struziati é um oferecimento de Móveis Plaza, a sua casa vai amar. Ideal Materiais para Construção. Farmácia Econômica Popular. Progeporan. Up Canecas, presentes personalizados. E R1 Moda,